vou começar contando um pouquinho da minha história. Como eu entrei para o tiro esportivo, como eu conheci o tiro esportivo. Na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Sempre achei que participar de uma Olimpíada era uma coisa sensacional. Então, desde pequeno, eu buscava treinar alguma modalidade. Meu pai era atleta de corrida, ele fazia atletismo, fazia 800, 1.500, 3.000 metros. Foi recordista das Forças Armadas e eu via os recortes de jornais, via as medalhas dele, isso tudo me entusiasmava muito na busca de uma modalidade que eu pudesse desenvolver, né? E aí eu tentei muita coisa. Eu comecei pelo atletismo, lógico, depois eu fui para outras modalidades, tênis de mesa, vôlei de praia, até que eu cheguei na Escola Naval. A Escola Naval, para quem não sabe, é a academia que forma os oficiais da Marinha. Só que no primeiro ano eu fui para o waterpolo. O técnico, inclusive, era o mesmo técnico da equipe brasileira, o Wilton. Depois de um ano na equipe de waterpolo, graças à sinceridade do técnico, ele me convidou a buscar uma outra modalidade, porque eu já sabia nadar, estava nadando muito bem, mas ele falou, Silvio, busca uma outra modalidade, né, porque o waterpolo não é a sua modalidade. No terceiro ano da escola, abriu uma vaga para a equipe de tiro. O técnico, Silvino Fernandes Ferreira, ele não era técnico da seleção brasileira, mas ele tinha ido à Olimpíada, tinha ido à Olimpíada de Londres e tinha, assim, uma didática muito boa. Bom, era uma vaga e 10 candidatos para essa vaga. E aí nós fomos fazendo, entre aspas, seletivas, né, para ele escolher aquele que iria ocupar essa vaga. Depois de um mês, ele deu o veredito, né? Eu era aquele escolhido para a vaga da equipe de tiro. Na realidade, eu estava querendo só buscar uma equipe, né? Eu não estava nem pensando em ser atleta olímpico de tiro. Depois de 3 meses de treino, o Silvino falou uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Ele falou, olha, você tem muita habilidade, você tem tudo para ser um atleta olímpico de tiro. Agora imagine, né? Você que passou a vida toda buscando uma modalidade, de repente o técnico, diferente dos outros, né, que tinham me convidado a buscar uma outra modalidade, falou, ó, se você treinar, você vai para uma Olimpíada. Bom, e aí o que eu fiz? Treinei muito. Dali para frente, o tiro passou a ser a minha razão, vamos dizer assim, né, razão de viver, talvez, né? Porque eu treinava muito. Logicamente que eu estudava, estava na Escola Naval, e treinava. Eu treinava à tarde, o treinamento da equipe era à tarde, só que depois do jantar eu treinava mais. Eu iniciei em 1976, com o Silvino na Escola Naval, no terceiro ano. No final do terceiro ano, eu já estava assim, no nível técnico muito bom, e foi o ano em que teve que a gente chama de Olimpíada entre as academias, que é a Navamaer. Foi a minha primeira competição de tiro. Eu fiz 2,96 de precisão, que é um resultado, que vamos dizer assim, com 2,96 de precisão na modalidade, na prova de fogo central, você está entre os primeiros em qualquer campeonato do mundo. E, gente, isso com menos de um ano de treinamento. No quarto ano da escola, eu já estava na seleção brasileira de júnior. E na seleção brasileira de júnior, naquela época o Brasil participava de poucas competições internacionais, mas tinha uma competição que todo ano o Brasil ia, chamada Benito Juárez, no México. E pela primeira vez o Brasil estava levando uma equipe de júnior. Antes de sair do Brasil, naquela época você não tinha informação dos outros atletas, do resultado dos outros atletas, exceto pela revista da então União Internacional de Tiro. Aí, bom, eu fui lá na confederação, peguei as revistas, olhei o resultado dos outros atletas, falei, bom, olha, eu vou nessa competição e vou estar entre os primeiros. Eu ganhei as 3 provas. Eu ganhei a pistola livre, ganhei a pistola de ar e ganhei o fogo central. E aí a confederação fez uma coisa que também pela primeira vez ela fazia, que era pegar um grupo de júniors e mandar para a escola de tiro em Wiesbaden, na Alemanha. O que seria a escola de formação de atletas olímpicos da Alemanha na época. E aí lá em Wiesbaden, com o técnico alemão, com toda a metodologia, né, que é utilizada no desenvolvimento técnico do atleta, eu aprendi como o atleta deve fazer para treinar. E uma coisa interessante, naquela época
estava saindo o número da revista da Deutsche Schützenbund, que é a Confederação Alemã de Tiro, e na revista ele trazia qual seria o programa de treinamento dos atletas para o próximo ano. E ali eu comecei a entender que o treinamento tem que ser muito bem preparado, sistematizado, dentro do macrociclo do atleta. Então eu trouxe desse camping training em Wiesbaden muitas informações que depois me possibilitaram montar o meu programa de treinamento, né, assistido logicamente pelo Silvino e posteriormente por um técnico alemão que a confederação contratou. Essa iniciação, na realidade, essa história que eu estou contando é para mostrar o quanto é importante ter nos clubes de tiro um técnico para dar a iniciação adequada. O que a gente vê hoje no Brasil não é isso, né? A regra no Brasil é totalmente diferente, né? Você chega no clube, a maioria das pessoas vão ao clube para atirar. Dentro dessa sistemática de chegar no clube, né, já colocar um alvo, né, e atirar, a pessoa não consegue ter um desenvolvimento técnico correto. Imagina você que uma pessoa que adquiriu uma arma de fogo, foi para o clube de tiro, começa a treinar e já no próximo mês já começa a disputar um campeonato brasileiro. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, né, que se fosse karatê ninguém ia fazer isso, que ia doer muito. Ninguém compra um kimono e em seguida vai para um campeonato brasileiro. E aí dentro dessa realidade, o que a gente tem feito hoje, né? Nós temos trazido essa ideia do desenvolvimento técnico adequado. Bom, e agora eu vou contar um pouquinho como eu comecei a modalidade que me levou a duas Olimpíadas, né, pistola livre. Então, lá na Escola Naval, você, para tirar 10 em Educação Física, já que você era de uma equipe, você precisava bater um recorde. E aí eu perguntei para o Silvino, qual é o recorde mais fácil de bater de tiro, né, já que eu estava na equipe de tiro? Ele falou, olha, o recorde mais fácil, eu acho que ele fez de propósito, é pistola livre, 512 pontos, que era a prova que ele tinha representado o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948. Eu falei, tá bom, aí como é que eu faço pistola livre? Ele falou, bom, você vai ali naquele caixote ali que tem aquelas armas que não estão mais em uso e pega a arma mais feia que você achar ali. E era a pistola livre, era uma Hammer 103, com o brasão da Olimpíada de Londres, 1948. Ele falou para mim assim, ó, você vai desmontar essa pistola, limpar ela e remontar a pistola. Se ela funcionar, eu te ensino a atirar a pistola livre. Bom, eu estava fazendo engenharia mecânica, então não era tão difícil fazer isso, né? Eu peguei, desmontei a pistola, limpei a pistola e tal, e falei, Silvino, não está funcionando. Tá, agora eu vou começar a te ensinar a atirar a pistola livre. Eu já tinha desenvolvido, né, o acionamento correto com aquele exercício do tiro, né, com a moeda em cima da massa de mira. Só que o gatilho da pistola livre era muito mais leve, né, era tipo 20 gramas, 12 gramas. Eu atirava depois com 12 gramas. E aí comecei a treinar a pistola livre. Naquela época a gente não tinha stand na Escola Naval, nós treinávamos no Fluminense, no stand do Fluminense, e todo dia à tarde a gente ia para o clube Fluminense atirar. Bom, comecei a treinar, e aí foi a primeira competição em que o meu objetivo era bater o recorde de 512 pontos, que era do Fernando Lessa Gomes, né, um atleta que depois foi comigo à Olimpíada de Moscou. Na primeira prova, eu fiz 519, bati o recorde da Escola Naval, né? Tirei o 10, que era o meu objetivo. E aí, essa história, sempre quando eu conto, eu me emociono um pouco. Essa prova era em homenagem ao Dr. Álvaro Santos. O Álvaro Santos era um atleta que estava encerrando a carreira dele de atleta, que tinha ido a 4 Olimpíadas na prova de pistola livre, representando o Brasil na prova de pistola livre. Então, a prova em que eu fiz os 519 pontos era em homenagem a ele e estava em prêmio uma bandeja de prata, que a ideia era o seguinte, né? Se você ganhasse 3 vezes seguidas o torneio Álvaro Santos, você ficava com a bandeja. Se você ganhasse 5 alternadas, você ficava com a bandeja. Bom, nessa primeira prova, eu nem sabia que era o torneio Álvaro Santos, eu fiz o 519, fiquei em quinto, e o primeiro lugar, que foi o Durval Guimarães, que tinha ido à Olimpíada de Montreal, trouxe para presentear o Dr. Álvaro Santos uma pistola, uma Hammer,
Eu estava atirando com a Hammer de 1948. E o Durval trouxe para presentear o Álvaro Santos uma Hammer 150, modelo da Olimpíada de Montreal, 1976. Bom, eu atirei, fiz 519, quando acabou a prova, o Silvino, que era meu técnico, que era amigo, lógico, do Álvaro Santos, o Álvaro Santos perguntou assim para o Silvino: Silvino, esse garoto está atirando há quanto tempo? Começou agora, né? Cara, ele fez 519 pontos, né, com essa pistola super antiga. Aí ele me chamou e falou assim: ó, eu vou fazer o seguinte, o Durval me deu essa pistola de presente e eu não vou atirar com essa pistola, eu já estou encerrando a minha carreira e eu vou deixar ela com você. Bom, eu falei: mas doutor Álvaro Santos, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como lhe pagar essa pistola. Ele falou: não tem problema, você vai treinar e vai melhorar seu resultado, você vai ter vitórias e isso é que me interessa. Eu falei: bom, se é isso, vamos treinar, né? E aí então eu passei a treinar a pistola livre direto com uma arma que seria o último modelo da pistola na época. Ainda esse ano, em 77, eu disputei o meu primeiro brasileiro e eu ganhei o brasileiro com a pistola emprestada do Dr. Álvaro Santos. Na realidade, eu fiquei em primeiro, em segundo ficou o Lamego, Paulo Lamego, em terceiro ficou o Bertino, que seriam os dois, assim, que tinham ido, inclusive, à Olimpíada de Montreal, que seriam os dois candidatos a serem campeões brasileiros. Eu ganhei o brasileiro com um ponto na frente dos dois, eles empataram com 544, eu fiquei com 545. Aí, quando acabou a prova, o Álvaro Santos, que estava presente, me chamou, não sei se ele já estava pensando sobre isso, mas ele me chamou e falou assim: agora você vai ter que me devolver a Hammer. Eu falei: mas agora que eu fui campeão brasileiro com ela? Eu falei: porque eu vou lhe dar de presente uma TOS. Bom, o que é a TOS? A TOS é uma pistola russa, que seria assim, o top de equipamento para a prova de pistola livre. E aí com a TOS eu comecei a treinar, e logicamente que era uma excelente arma. E aí sim, aí eu fui a Moscou e depois a Olimpíada de Los Angeles com ela, atirando pistola livre. Tive o apoio, olha que interessante, né? O Dr. Álvaro Santos foi uma pessoa que foi responsável diretamente pelo meu sucesso e o Silvino técnico, né? E hoje eu estou aqui, né, ensinando a vocês um pouquinho do que eu sei sobre preparação de tiro esportivo. Mas com essa TOS do Álvaro Santos, eu quebrei o recorde brasileiro, 562 pontos, eu fui o primeiro brasileiro a ultrapassar numa competição internacional a marca de 560. Fiquei em nono na Olimpíada de Moscou, meu objetivo era ficar entre os 10 primeiros. Aliás, a mídia sempre, quando você sai para uma Olimpíada, te pergunta, né, qual é o teu objetivo, né, qual é a tua expectativa, né? Eu falei: olha, a minha expectativa é ficar entre os 10 primeiros, fiquei em nono. E o meu resultado na Olimpíada de Moscou, 558 pontos, ele ainda é até hoje a melhor marca de um brasileiro nos Jogos Olímpicos. E vai continuar, porque, infelizmente, a pistola livre não faz mais parte do programa dos Jogos Olímpicos. A última vez que ela fez parte foi na Olimpíada do Rio 2016. Eu já era técnico da seleção brasileira. Na verdade, meu objetivo era treinar alguém para quebrar essa minha marca, mas eu fiquei como técnico 10 anos, né? Tive a felicidade de treinar excelentes atletas, formar excelentes atletas, mas na pistola livre, na verdade eu fui técnico da seleção feminina de pistola, mas também trabalhei depois como psicólogo, né? E uma outra história que eu vou contar mais tarde para vocês. Ok? Então essa é um pouquinho da minha história na modalidade de tiro esportivo.